a gente precisa plantar aqui, a gente tem muita pergunta aqui. Pô, sequestra quanto de carbono? Não sei, no Brasil a gente não sabe. Não, a China tá desesperada pra gente plantar aqui no Brasil. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Quando foi que você imaginou que um dia seria possível ter acesso a cannabis medicinal por aplicativo? Igual a gente pede comida, chama um táxi, faz compras. A Bliss é o primeiro aplicativo do mundo autorizado pelo Google e pela Apple Store, já foi destaque na revista Forbes e conta com mais de 500 mil usuários. Ao baixar o app Bliss, você cria sua conta, responde algumas perguntas rápidas sobre a sua saúde, faz uma consulta com um médico prescritor sem precisar agendar e, em caso de prescrição, recebe um plano terapêutico completo à base de cannabis medicinal. O mais legal é que a consulta custa apenas R$ 89, mais barato que uma consulta popular. Então, acesse o site appbliss.com ou vá nas lojas de aplicativo e pesquise pela Bliss. Bliss se escreve B-L-I-S e faça sua consulta ainda hoje para ter acesso aos seus produtos direto da fábrica, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. A cannabis medicinal não exige grandes lavouras e, por isso, dificilmente vai virar uma commodity. Já o cânhamo industrial tem outra escala e pode ocupar a parte dos 2,5 milhões de hectares usados pelo algodão brasileiro na entre-safra, ajudando a regenerar o solo e consumindo menos água. Características, aliás, que encaixam perfeitamente nas exigências de sustentabilidade que o Acordo Mercosul-União Europeia passou a impor ao agro. É justamente por esse argumento de fibra sustentável que o agronegócio começou a olhar para a cannabis com outros olhos. No episódio 110 do Cannabis Hoje Pode, eu conversei com Bruno Pegoraro, presidente do Instituto Ficus e uma das principais vozes do advocacy pelo cânhamo no Brasil, e ele me contou como até o presidente da bancada ruralista, a mais poderosa do Congresso, já declarou apoio ao cânhamo industrial e explicou por que o discurso que está funcionando não é o da cannabis em si, mas o da economia e da sustentabilidade. Então, fica por aqui para entender como uma fibra sustentável virou argumento econômico. Então, Bruno, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. Obrigado pela entrevista. Eu tava até me perguntando aqui, é a primeira vez que você vem aqui no podcast? Acho que é a primeira. Gente, assim, Minha cabeça não é muito boa, viu, Anitta? A minha tampouco. Então, estamos ferrados. A gente acha que é a primeira, mas assim, que alegria ter você aqui. Então, Bruno, eu já quero começar assim. Eu sei que você é talvez a pessoa mais bem informada sobre os avanços do cânhamo no Brasil, ou seja, sobre os avanços nos bastidores, né? Então, de cara, eu quero ter notícias do cânhamo, né? O que tá rolando de interessante nesse assunto neste momento? Olha, após a decisão, né, do STJ e essa regulamentação que veio da Anvisa, né, Anitta, deu uma esquentada na pauta de novo, né? Deu super. Né? E aí a decisão é muito clara do STJ de tirar o cânhamo das substâncias proibidas, né? Apesar de ter sido uma provocação pelo lado medicinal, a gente entende que a decisão do STJ ela vem falando que o cânhamo não deveria ser proibido, não deve ser proibido no Brasil.
E a regulamentação só veio para fins medicinais, que foi a Anvisa que fez agora, né, no começo do ano agora. E a gente agora está brigando para que seja regulamentado para outros fins. A gente tem conversado muito com o setor do agronegócio, principalmente pensando na rotação de cultura, né? O cânhamo, por ser essa planta que pode regenerar solo, pode ajudar muito o agro a entrar na agenda de sustentabilidade. E agora, com esse acordo com a Europa, vai ser muito cobrado, eles estão sendo muito cobrados por isso. Então, o cânhamo pode ser essa cultura, né, essa nova cultura, para que o agro possa cumprir as metas de sequestro de carbono e menos uso de agrotóxico e a regeneração de solo, né? Que interessante isso. Então você diria que o agro está conquistado? Que assim, não dá para perder de vista que o Brasil é um país de proporções continentais e que, portanto, cenários bem diversos, né, de norte a sul. Então conta pra gente um pouquinho como é que tá essa fotografia do Brasil, do agro, em relação ao cânhamo e suas mais diversas possibilidades. A gente falou com muitos produtores de soja, de algodão. Algodão foi uma frente que a gente trabalhou bastante, vem trabalhando bastante, porque assim, né, hoje na rotação de cultura eles acabam plantando milho, soja, feijão, e o cânhamo poderia ser uma cultura que fala muito mais com o que eles plantam como core, né, que é o algodão, o cotton. Então, a gente levou essa pauta para eles, para a Associação Brasileira de Algodão, né, e eles analisaram, gostaram muito. Então, assim, agora a gente está num passo de levar conhecimento, mostrar o que vem acontecendo em outros países. Eu acho que a gente tem uma janela boa de oportunidade com a RDC de pesquisa, né? Então, a partir dessa resolução da Anvisa, que abriu a oportunidade das pessoas plantarem para pesquisa, eu acho que é uma boa oportunidade para o agro ir testando essa nova matriz produtiva, né? Então, porque no fim é isso, né, Anitta? A gente precisa plantar aqui, a gente tem muita pergunta aqui. Pô, sequestra quanto de carbono? Não sei, no Brasil a gente não sabe. Aumenta a produtividade do milho, da soja, se a gente plantar na rotação de cultura? Também a gente não sabe. A gente tem dados aí de outros países, mas acho que a gente precisa validar isso aqui dentro do Brasil, né? Que interessante isso, eu não tinha me ligado nessa RDC de pesquisa como um facilitador para outros entes que não só da pesquisa, né? Porque eu posso não ser uma pessoa de pesquisa da vida inteira, mas eu posso aqui abrir um espaço no meu trabalho para que haja pesquisa. Perfeito. Olha só. Teve muita procura, né? Me procuraram bastante alguns grupos, né? Diferentes grupos, né? Até de máquinas e pô, cannabis, eu tô vendo o que está acontecendo e tal. E eu sempre falo isso, olha, a gente tem agora a questão do plantio para fins medicinais, que no meu pensamento aqui, eu acho que os fins medicinais não vai ter muita, a gente não vai precisar plantar muito, né? Eu até conversei com uma grande empresa aqui de cannabis no Brasil, uma das que mais vende. Ele falou, Bruno, minha produção, eu produzo fora aqui do país, aqui na América Latina, uma caixa d'água de 30 mil litros supre toda a minha necessidade de IFA vegetal para eu fazer o meu produto. Então, assim, não vai ser uma commodity, né, para os fins medicinais, né? Não vai ser aquela coisa. Agora, pensando pelo lado industrial têxtil, a gente tem olhado muito a questão têxtil, né? A gente vem conversando aí com grandes empresas e muitas já fazem o uso da fibra do cânhamo, inclusive importando da China, da França. E esse é um mercado, hoje, por exemplo, o têxtil, a fibra de cânhamo, né, o fio de cânhamo, ele é caro porque não tem uma oferta. Claro. A demanda é alta, mas a oferta é baixa. Hoje o maior produtor é a China, né, depois a União Europeia. Então, se o Brasil entrar nesse mercado, né, que vem ganhando espaço, inclusive mercado do linho, né, eu acho que aí a gente vai começar a ter produção de larga escala, né? Então, para o lado medicinal, eu acho que o plantio é em pequena escala. Quando a gente fala de plantio para fins industriais, têxtil, até de alimentos, aí eu acho que é onde o agro vai estar mais presente. Eu estava falando disso também com o Lorenzo Rolim, e ele tem esse pensamento aí também.
e faz todo sentido. Agora, eu achei interessante, a gente estava conversando uns dias atrás, e você falou que tem funcionado muito bem esse argumento da fibra sustentável, né? O argumento da sustentabilidade que tem ganhado força, sobretudo desde esse acordo Mercosul que você citou, Mercosul e União Europeia, que você citou agora há pouco. Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre esse argumento de fibra sustentável e queria também perguntar assim, né? Quando veio a notícia desse acordo Mercosul-União Europeia, você já se ligou que isso poderia levar a bola do cânhamo para cima? Porque é interessante, né? Que esse tipo de movimento que acontece numa área lá longe, né? Que a gente de repente, nem se liga de que vai impactar aqui no nosso quintal. Então, você já tinha visto essa possibilidade também? Essa questão da sustentabilidade, até nos nossos relatórios, né, Anitta, que a gente produziu, a gente fala muito sobre isso, né, principalmente para a questão de menos consumo de água, menos consumo de agrotóxico. Então, essa agenda, que é uma agenda que o agro está sendo cobrado, o mundo vem olhando para isso. Então, assim, eu acho que isso sempre foi a gente sempre usou isso como um porta de entrada para falar com o agro. Olha, aqui nós estamos falando de uma nova cultura, mais sustentável, não estamos querendo tirar o core, por exemplo. Você produz soja, não tem problema, vamos olhar para o cânhamo na entre-safra. Hoje a gente tem a China, que é o maior produtor de cânhamo, com oficialmente 70 mil, extraoficialmente 100 mil hectares. 100 mil hectares aqui no Brasil é o quintalzinho de alguém, né? Eu estava falando outro dia com o pessoal, por exemplo, do algodão, eles plantam, se eu não me engano, 2,5 milhões de hectares de área de plantio de algodão. Então, assim, vamos pegar uma parte aí desse plantio e vamos olhar para isso. Essa questão do menos consumo de água também é super importante. É um tema que o agricultor gosta, porque a gente está falando de economia, a gente está falando de várias coisas, né? Então, quando saiu esse acordo com a União Europeia, eu até comentei aqui internamente no Instituto, falei, olha, é outra janela de oportunidade. A gente já vinha falando sobre essa questão de sustentabilidade, mas como a União Europeia tem essa cobrança muito forte em cima do agro, eu falei, eu acho que esse argumento pode fortalecer agora a partir desse acordo, né? Tem algum, assim, outra dessas que pode vir a acontecer que você já está de olho, assim, de repente, para onde a gente devia olhar e para poder fazer previsões ou arriscar conjecturas nesse sentido, assim, como coisas que estão para sair, acordos, que achei interessante isso. Assim, mapeado nesse sentido, não, mas o que eu vejo como uma oportunidade por exemplo, a parte da construção civil também é um setor muito poluente também, né? E eu também conversei com uma associação grande de incorporadores, ele falou, Bruno, me fala um pouco mais disso, sobre essa questão de sustentabilidade, de construção mais sustentável, né? E aí eu acho que isso também é uma boa oportunidade, né? Com relação a essa pauta mais de SG, né? Acho que nesse sentido o que eu vejo como oportunidade é esse acordo União Europeia, que hoje também é um grande produtor de cânhamo, né? E está muito atrelado à agricultura familiar aí, né, na França e tal. Esse negócio da Europa, eles estão tão, né, ligados realmente no cânhamo que eles estão inclusive pedindo para, né, negociando esse aumento do limite de THC, não é isso? Você está por dentro dessa história, Bruno? Não estou por dentro. Você que acho que está mais por dentro que você está aí. Mas esse, inclusive, é uma agenda nossa também aqui no Brasil, porque esse 03 a gente também está discutindo. Acho que a gente tem uma oportunidade, pelo menos, para elevar isso a 1%. A nossa ideia, inclusive, é fazer uma nota técnica junto com a Embrapa, para que a gente consiga também buscar aí a mudança nesse parâmetro, né? De sair do 0,3 e buscar o 1%, até para ter uma segurança jurídica melhor para os agricultores.
Exato, né? Porque quem é que vai se jogar nessa situação que a gente tem hoje? Exato, Complicado. exato. Fica essa dificuldade. E, Bruno, para além do agro, né? Você tinha falado do setor têxtil, mas eu queria saber, né? Porque assim, essa relação do têxtil com o cânhamo já vem de longa data, mas eu queria saber como é que anda essa relação nos últimos tempos, né? Porque a gente já tem alguma coisinha, antes não tinha nada, né? Antes você tinha, sei lá, as grandes marcas que decidiam usar ali numa linha específica, num lançamento e tal. Hoje em dia não, você vê outras iniciativas mesmo, né? Colocando o cânhamo para rodar, sempre com muito trabalho, né? Porque não é... Você tem que cavucar ali, você tem que abrir uma linha de importação de algum lugar, né? Não é assim a coisa mais Sim. fácil do mundo. Como é que anda isso hoje em dia, assim? As pessoas que falam, eu vou entrar nessa, quero criar uma linha de X coisas, de bolsas de cânhamo. Uhum. Como é que tá? Tá fácil? Tá difícil? Bom, a gente estava falando do têxtil, né? Então, assim, eu vejo isso crescer muito agora no Brasil. Eu vejo marcas saindo, né? Tem um amigo, um parceiro aí, que é o Marcelo, que tem a Aira, montou até uma marca que chama Hint, que é focada em cânhamo, focada em produtos de cânhamo, né? E falando dessa questão de sustentabilidade. Você tem a própria Cris Barros também, que tem lá no site dela roupas, e ela coloca lá fibra mais sustentável, roupa mais sustentável, algo assim, eu não lembro direito, mas assim, tem lá também uma linha já de cânhamo. A Renner já tem linhas feitas de cânhamo. Outro dia eu passei na Renner, vi lá uma calça feita de cânhamo, também de fio de cânhamo, com uma mistura. Inclusive o Marcelo, até interessante isso, ele fez, pela Aira, ele fez um teste com o Senai e numa fibra, num tecido com 30% de cânhamo e 70% de algodão. E proliferou 50% menos bactéria nesse tecido. Então, até pela condição da planta, ela já não usar o agrotóxico, é porque ela já tem essa resistência a bactérias, né? Então, ela na fibra também trouxe esse dado bastante importante. Então, eu vejo abrindo muito. A Associação Brasileira de Indústria Têxtil, a gente já vem conversando há muito tempo, inclusive com o apoio do Arcuri, lá do Rafa Arcuri, a gente conversa com o pessoal da ABIT, e eles também estão nessa agenda, porque eles, inclusive, as empresas associadas já importam fio de cânhamo em algumas das suas produções, claro que ainda muito pequeno, mas está já na agenda. A ABIT já entrou nessa agenda, porque sabe que é importante para o desenvolvimento do setor têxtil. A própria Fiesp, eu tive 2 vezes com o ex-presidente da Fiesp, que era um cara ligado à indústria têxtil, né? O Josué Gomes, ele era da Coteminas, e a provocação que eu fiz, assim, que a gente fez para ele, foi muito nesse sentido. Nós estamos deixando de ser competitivo porque aqui é proibido plantar cânhamo. Se a gente estivesse plantando, a gente estaria mais competitivo nesse setor. Pelo menos na América Latina, né? Porque se tem a China lá do outro lado do mundo e a Europa também fazendo, né? Que são as grandes detentoras do mercado. Poxa, se o Brasil entrar nisso, a gente já vira o fornecedor da América Latina, pelo menos, né? O das Américas. Não, a China está desesperada para a gente plantar aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem interlocução aí com um grupo chinês grande do cânhamo lá, né? Que trabalha na verdade, com produtos têxteis lá. Teve a última feira agora, semana passada, na China, e tinha áreas dedicadas só a fio de cânhamo, falando sobre toda essa questão de sustentabilidade e tal. Então, assim, a China eles compram muito da produção europeia, produção lá de 100 mil hectares também deles, e eles querem muito que a gente planta. Eles têm, assim, tem muita necessidade por essa matéria-prima lá. Que beleza! Até no nosso relatório de cenários que a gente fez, o primeiro relatório que a gente fez com a Embrapa, a gente faz 4 cenários do cânhamo, possíveis do cânhamo no Brasil, né? Assim, a gente identificou, na verdade, 2 principais pilares de desafios que a gente vai ter no Brasil, que é o apoio governamental e a demanda interna. Se a gente não tiver demanda e nem apoio governamental, nós vamos plantar e vender para a China.
e acabou. Ou seja, com nada a gente já tem esse plano, né? Já tem esse se tudo plano. der errado, esse é o plano. O melhor plano é o Brasil incentivando pesquisa, a gente fazendo produtos manufaturados, então assim, a gente trazendo valor agregado para o cânhamo, que é o nosso sonho, plantar e produzir e fazer produtos de valor agregado aqui, manufaturados e novas pesquisas. Inclusive tinha um dado que eu tinha visto, eu não estou me lembrando aonde, mas assim, hoje a China e os Estados Unidos, eles têm patentes de produtos de cannabis e cânhamo, porque eles já têm legislações até mais avançadas. A China mais para o lado do cânhamo, né? Porque de cannabis eles não têm muito lá, né? Mas para o lado do cânhamo eles têm já muitas patentes em cima de produtos, porque eles já têm essa legislação. E aqui a gente está correndo atrás e vamos ter que correr atrás agora em cima disso, né? Não, e é tão maluca essa história da cannabis e do cânhamo no mundo que aqui a gente já tem um mercado medicinal super desenvolvido, né? Falando de 327, uma coisa única no mundo. E justamente o cânhamo ainda não. Então, assim, não dá pra entender nada. Tipo... Esse amigo sueco que a gente tava aqui, ele falou, mas vocês têm noção? Cânhamo não é droga, né? Eu falei, pois é, eu tô tentando explicar isso desde 2020. Exatamente. E aí, só uma coisa que você me contou na semana passada, eu achei interessante, que eu não tinha feito essa ligação, que justamente essa fibra antibacteriana evita a proliferação do mau cheiro, né? Então, exato. Coisa boa pra quem não gosta de usar desodorante, cheio dos parabenos aí. Esporte, exato. Já pega um negocinho de cânhamo e economiza no desodorante horrível, que realmente, assim, ninguém merece desodorante. Tem marcas, viu, Anitta? Só para fazer um adendo em cima disso, tem marcas que usam prata para fazer essa não proliferação de bactérias e não dar mau cheiro na roupa. Olha e a gente, só. Então o cânhamo pode ser mais caro, deve ser a prata na roupa. Então, faz uma mistura ali. Eu estava conversando com o pessoal da área têxtil, eles estavam me contando isso, que às vezes eles misturam prata, que a prata no fim é usado, né? Alumínio é usado nos desodorantes antitranspirantes, justamente para essa questão antibacteriana, que é o que causa o mau cheiro. Então eu estava falando com ela, ele falou, tem muito, usa aí, claro, num pequenas proporções tal. Mas se a gente for pensar em sustentabilidade, é muito melhor a gente usar uma fibra natural que já tem isso, né? Não, e sem falar no contato com o corpo, né? Uma fibra natural no contato com o seu corpo, muito melhor do que qualquer desses plásticos aí, mas isso é uma outra história. Agora, tem aí a indústria, tem o agro, tem a indústria têxtil, mas eu tava crente que, assim, Avon, Natura, Unilever estavam super engajadas, ansiosas pela chegada do cânhamo e pela ampliação de uma linha de produtos de beleza, de bem-estar, de comida, etc e tal. Mas meio que não é bem assim, né, Bruno? Conta pra gente. Acabe com os meus sonhos. Não, como eu te falei, assim, onde eu achei mais entrada foi com a galera do têxtil, né, de fibras, né? Então, essa oportunidade eu acho que é a que está mais quente aqui, vamos dizer, no Brasil. A parte de alimento e cosmético, eu tenho sentido que eles ainda não estão entusiasmados com a pauta, tá? Pelas interlocuções que eu acabei fazendo. Por exemplo, a parte de alimento, eles já introduziram, inclusive, em algumas feiras esse assunto, né? A questão do cânhamo, da proteína do cânhamo e tal. Mas você vê que eles não têm... assim, vão correndo a pista aqui, a hora que a gente estiver achando que está mais pronto, a gente pode vir trazer. Eu sinto que tem muito medo reputacional das empresas, né? As empresas às vezes têm medo de entrar na pauta por essa questão reputacional, e isso é aquela questão do relatório que eu trouxe, né? Então, assim, quando eu falei de demanda interna, então, a gente liberou o cânhamo no Brasil, aí a gente vai lá, põe hemp hearts ou farinha de cânhamo no pão de açúcar. Aí vem aqueles reacionários, né? Olha, estão vendendo maconha para os nossos filhos no pão de açúcar. E aí isso, de repente, uma fake news dessa pode ampliar, né? E aí isso encalhar. Então as empresas ainda elas têm muito medo de entrar nesse tema. Às vezes a gente fala com
com o empresário, né, com essas empresas, eles falam, cara, é muito legal isso, mas a gente tem que ir com calma, justamente por essa questão reacionária que a gente tem. Não sei se você chegou a ver, dá até vergonha, mas assim, quando saiu a RDC de cultivo do cânhamo aqui no Brasil, né, da planta, sem psicoativo, você tem lá posts do Osmar Terra falando que liberou a maconha, aquela coisa toda. Claro que, sim, acho que a gente blindou bastante desses discursos de desinformação da pauta. Mas ainda, assim, as empresas têm medo disso, né? Tem medo de você ter um congressista, alguém falando, olha, agora... Bom, a gente viu a questão da Havaianas, por exemplo, né? Que teve aquela questão do pé direito e pé esquerdo. Então a galera ainda tem medo de alguém chegar e falar assim, olha, a Natura agora está fazendo cosmético de maconha, não compre para o seu filho, vamos boicotar. Então acho que tem muito disso ainda, Anitta. Acho que o preconceito tem muito em cima disso. Mas assim, que sentido faz, né? Porque sempre vai ter. Isso, tipo, a gente já vive num mundo polarizado, já vai ter, né, gente querendo zoar o barraco e ponto, assim. Eu acho que as marcas, na verdade, elas estão perdendo uma oportunidade. Eu sempre acho que tá faltando gente ousada, assim, nessa direção dessas empresas, porque, meu, você pega se quiser trabalhar com cannabis ou com cânhamo, você já vai ter que assumir a sua responsabilidade na educação, né? Isso daí já é meio, tipo, vai entrar nesse negócio, vai ter que explicar do que se trata. Mas eu acho que perde tanta oportunidade de se posicionar realmente como uma marca visionária. Imagina, é a primeira marca que fala abertamente do cânhamo e que fala das coisas boas e do que aquele alimento traz. Enfim, tem tanta oportunidade para buscar, e eu fico olhando assim, essas pessoas tão quadradas, assim, nesse sentido, quadradas não só de ignorantes, mas de pouca visão mesmo, da gente fazer. Porque, por exemplo, a Havaianas, eu acho que talvez até foi ousada, assim, porque imagino que essa história do pé direito, não sei o quê, já devia ter sido aventada lá dentro. Não é possível que eles não tenham pensado nisso. E eles meio que bancaram e falaram, não, vamos lá, tipo... Vamos pra cima, sim. Vamos pra cima. E eu acho que é uma oportunidade imensa que a Avon, Natura, a Unilever tá perdendo. Mas assim, você já trocou ideia com essas marcas? Tipo assim, você já bateu na porta e já te falaram não, obrigado? Não, já conversei com algumas empresas grandes do setor de alimento e principalmente junto às associações que representam elas. Então você sente esse... Porque no fim, assim, a história está dando certo, entendeu, Anitta? Claro. As empresas estão muito bem. Estão vendendo para Dedéu, então assim, vamos assumir esse risco, por quê? Entendeu? Então, eu entendo o que você está falando, né? Tipo, vamos ser visionário. O que a gente busca até... a gente traz muito para essa discussão, então eu gostei muito dessa questão da Cris Barro, pois lá, fibra mais sustentável. Então, assim, é um jeito de você introduzir a pauta de uma maneira mais leve, sem polemizar muito. Então, o que eu tenho discutido muito é isso. Olha, a gente tem a questão da fibra sustentável, de uma produção sustentável. Eu acho que esse é um caminho bom para esse trabalho de advocacy que a gente vem fazendo. Mas eu sinto isso, eu sinto que, assim, legal, gosto... que legal a proteína do cânhamo, que legal a questão do cosmético, do óleo e tal, mas, cara, a gente está aqui dando certo, a gente já tem linhas de produtos tal, eu acho que ainda não estamos querendo assumir esse risco. Eles poderiam até apoiar um pouquinho mais o Instituto, que hoje a gente tem poucos apoiadores, vamos dizer assim, uma pessoa em especial, que é a Patrícia, que você conhece, mas a gente que vem tentando desbravar e conseguir essa liberação aqui no Brasil, né, Anitta? Mas é isso, eles têm um pouco ainda de receio. Eu lembro até em muitos eventos que a gente promovia, né, de discussões empresariais, tal, assim, até alguns eventos que teve aqui no Cívico, lá o Cannabis Think e tal, e eu lembro que o pessoal até procurava essas grandes empresas, vamos lá, vem cá, a gente está falando de sustentabilidade, e elas não queriam atrelar isso há anos atrás. Eu acho que agora a coisa vem melhorando, mas
ainda tem sua ressalva, né? Bom, com essas tristes notícias, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você já parou para pensar que a luz certa pode mudar completamente a forma como uma planta cresce? Pois é, a Master Plantes nasceu exatamente dessa ideia. Transformar conhecimento técnico em soluções reais para o seu cultivo. A empresa desenvolve e fornece tecnologias em iluminação e kits para quem cultiva, aplicados tanto a cannabis medicinal quanto a diferentes segmentos do agro, atendendo produtores, pesquisadores e projetos profissionais em todo o país, sempre com foco em eficiência, desempenho e resultado na prática. A Master Plantes usa ciência, engenharia e experiência de campo para ajudar os produtores a crescerem mais, com controle, qualidade e previsibilidade. Na Master, luz não é só energia, é estratégia, produtividade e evolução do cultivo. Acesse masterplants.com.br e conheça a solução ideal para o seu cultivo. Estamos de volta com o Bruno Pegoraro, presidente do Instituto Ficus, que veio atualizar a gente sobre essa matéria-prima de que eu sou particularmente fã e apaixonada, e eu acredito profundamente que vai ser a próxima fronteira a ser conquistada nessa nossa luta canábica. E aí, Bruno, falando em luta canábica, é uma luta cujo principal campo de batalha nesse momento eu acho que está em Brasília, e como você vive por lá também, né? Naquele ambiente, queria que você contasse um pouco sobre os humores da classe política em relação ao cânhamo, né? A gente pode ficar otimista em relação a isso? Olha, é uma pergunta bem difícil, porque assim, ainda mais esse ano eleitoral, tá? O bom da nossa pauta é que assim, a gente não depende do Congresso, né? Eu brinco que hoje o Executivo é o cobrador de ônibus e o Congresso é o motorista, né? O Executivo só dá notícia ruim ali, que é cobrar, e o Congresso é que faz a coisa boa. Então, quem dita as pautas é o Congresso, né? E um trabalho que eu faço muito dentro do Congresso Nacional é esse educacional, tentando trazer um conforto para o executivo avançar com a pauta. Porque o que eu vejo? Eu vejo que o executivo hoje não avança com a pauta, e sempre foi assim. A Anvisa demorou para ir, só se mexeu depois que o STJ colocou na parede. Então, assim, eu sempre trabalhei no intuito de a gente tentar trazer conforto. Tanto que o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio chegou a dar uma declaração para a Folha de São Paulo, e isso eu posso te dizer que a gente que ajudou a provocar essa declaração, porque a gente teve essa interlocução com o Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar. Ele falou, não, cara, eu sou super a favor do cânhamo. Eu não posso falar que a FPA é a favor, porque eu não levei essa matéria ainda para dentro, mas eu sou super a favor. E eu falei, pô, a repórter vai te procurar, você dá... E aí acabou a Folha de São Paulo fazendo essa matéria com ele, e ele deu essa declaração falando que ele é a favor do cânhamo. Então, assim, isso pra gente é importante, porque assim, quando o executivo vê, pô, o Lupion, que é o cara que é o presidente da frente mais forte do Congresso Nacional, falando que é a favor, pô, já dá um conforto melhor pra gente avançar. Então, eu vejo que no Congresso a gente tem projetos de lei ainda que estão parados. Inclusive tem os dois, acho que mais importantes, que é o 399, que a gente está cansado de falar, que está parado lá, né, na Câmara dos Deputados, e tem o da Mara Gabrilli, que está agora na Comissão de Agricultura. Até conversei com a assessoria da professora Dorinha, que vai propor um substitutivo dentro dessa Comissão de Agricultura, e ele falou, pô, Bruno, o cânhamo a gente é super a favor, agora a gente só precisa olhar essa questão do autocultivo que tem aqui e tal. Mas assim, cânhamo aqui, a gente vem fazendo essa interlocução com o agronegócio, a gente está entendendo que eles estão super a favor. Na minha expectativa, Anitta, eu acho que a gente, até o fim do ano, acho que a gente tem boas novidades com relação ao plantio industrial, aí, vamos dizer assim, né? Justamente, né? Porque a gente tem essa janela para avançar com o cânhamo. Eu acho que, assim, ou até junho ou depois das eleições. Você acha que
Você tem uma visão diferente em relação aos tempos? Só para deixar claro, assim, a gente tem ano de eleição, esse ano é o ano de eleição, né? Mas, assim, como a gente está nesse convencimento do setor produtivo, eu acho que a gente deve avançar com essa pauta industrial, independente de Congresso. Eu acho que a gente já tem a autorização do STJ falando do cânhamo, né, Anitta? A gente já tem essa decisão colocando isso como uma decisão transitada em julgado, falando que o cânhamo não é uma substância proibida no Brasil. E agora, sim, a Anvisa deu... eu entendo que a Anvisa errou com relação a essa decisão. Acho que ela já deveria ter tirado o cânhamo da portaria 344 e falado assim, ó, cânhamo não é substância proscrita. Não, ela só pegou e fez a decisão de plantio para fins medicinais. Então, acho que a gente tem uma oportunidade agora com esse setor produtivo entrando na pauta, de a gente avançar com isso, mesmo nesse ano eleitoral, tá? Mas é isso que eu ia te perguntar. O próximo passo, assim, imediato, é justamente a Anvisa tirar o uso industrial da portaria 344? Esse é o próximo passo? Eu acho que isso pode ser tanto feito pela Anvisa, quanto por um decreto do Executivo também, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é essa, a gente tentar tirar o cânhamo das substâncias proscritas, fazer essa diferenciação, né, da cannabis, né, apesar de ser tudo cannabis, mas assim, fazer a diferenciação da cannabis com menos 0,3 de THC, ou com menos 1, se a gente conseguir a mudança desse entendimento, tirar isso da lista de substâncias proscritas. E aí o que acontece, assim, imediato? Tipo, beleza, semana que vem baixou um decreto lá dizendo que não, peraí, cânhamo, que bobagem, cânhamo é cânhamo, 1%, vamos lá, gente, fora da portaria. O que acontece? Como se organiza essa nova indústria? Inclusive agora, assim, precisa o Ministério da Agricultura também fazer a regulamentação dessa nova cultura, né? A gente vai precisar do Ministério da Agricultura entrando nessa história toda, né? Então, até eles vão a partir de agosto, o Ministério também vai soltar as diretrizes, né, para importação, para toda essa questão de registro. Então, eu acho que, nesse sentido, você soltando esse decreto, o Ministério da Agricultura tem que vir e falar, opa, temos aqui uma nova cultura, agora a gente precisa fazer toda essa regulamentação. Eu não sou um cara que entendo muito disso, mas, assim, pelo que a gente já conversou bastante, inclusive lá, é isso, né? Eu quero plantar uma nova planta aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura vai ter que fazer toda a questão de... eu esqueci o nome, de você fazer a quarentena das sementes aqui no Brasil. Eu acho que a Embrapa pode ajudar muito com isso. Apesar da gente já ter muitas espécies de cannabis e cânhamo aqui no Brasil, ainda não registradas, mas eu acho que essa questão vai passar pelo Ministério da Agricultura. Mas vamos supor, eu falo assim, putz, agora eu quero abrir uma linha de superalimentos com cânhamo, né? A partir desse momento que já esteja fora da portaria 344 e que o mapa já tenha estabelecido o cultivo. Mas eu, por exemplo, não quero cultivar, eu quero comprar essa matéria-prima e envasar no Brasil e botar minha etiqueta ali bonitinha e botar no mercado. Vai dar para fazer isso imediatamente? É uma boa provocação. Inclusive, até, Anitta, no começo do governo, eu apresentei para eles uma estratégia de regulamentação do cânhamo no Brasil. E a primeira coisa que eu falei, gente, vamos autorizar a importação de produtos de cânhamo, semente. Eu vou ter até aqui, ó, isso daqui são fibras de cânhamo, isso aqui da Suécia, da Ecolution, que é uma empresa sueca lá, desse amigo nosso do Remy, e isso daqui eu não posso trazer para o Brasil, não tem nada de THC aqui, zero. E eu não posso, por exemplo, a Vicunha ou a Coteminas ou qualquer outra empresa têxtil, se quiser fazer a parte têxtil, ela não consegue fazer, porque o fio acabado você consegue trazer. Mas a fibra, para você fazer o fio no Brasil, não pode. Então, a gente vai precisar também, isso é uma agenda que a gente precisa, que é a autorização de importação de produtos que não tenham, vamos dizer assim, não um canabinoide, vai para ele. Que já teria que ter vindo, né? Porque assim, beleza, o mapa vai falar do plantio, blá, 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 e a gente tem toda essa janela de aprendizado, né? Que a gente precisa aprender a plantar e depois processar toda essa matéria.
Mas assim, eu quero simplesmente importar, cara, do Paraguai, sei lá, de algum lugar aqui do lado e fazer minha marquinha de XYZ. O que que tá faltando pra isso acontecer hoje? Porque, tá, a gente não precisa do mapa pra isso, a gente precisaria ainda assim sair da portaria 344 pra isso? Precisa dessa decisão da Anvisa tirando a substância. Porque na hora que bate isso na Receita Federal, isso é uma substância proscrita, Claro. não pode. Claro. Então a gente vai precisar. Fica um jogo de empurra. Eu acho que, claro, que nem eu falei, não precisamos do Congresso. De repente o Congresso pode avançar também. É uma frente que pode acontecer. Você pode, o Executivo também avançar com isso. Você pode, a Anvisa avançar dessa forma. Então acho que a gente tem várias ferramentas. Podemos judicializar também de novo e falar, STJ, os caras, você falou que isso não é mais proibido e os caras não estão deixando eu importar. Então assim, a gente tem várias ferramentas aí que a gente pode usar aí ao longo desse tempo. O Brasil nada é simples, né? Tudo é muito complexo. Nossa senhora, me cansa. E aí, bom, já terminando aqui a nossa primeira parte dessa nossa conversa, Bruno, você trabalha, então, você é o principal advocacy pelo cânhamo no Brasil, se é que se pode dizer assim. E Somos vários. Somos vários, claro, mas você é bem ali uma figura bem importante. E é interessante que você já trabalha com relações governamentais há um tempo, né? Antes do Ficus, na The Green Hub, e antes disso, na Vivo. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa história, né, do advocacy e das particularidades nesse trabalho para uma planta que, apesar de ser ancestral, tem tanta dificuldade de ser aceita, né, perante legisladores e, claro, também a sociedade. É muito difícil, né, fazer advocacy pela planta? Como é que é? Muito difícil. Em 2020 foi a primeira. Eu lembro que eu fui para Brasília e aí eu tava ali no hotel em Brasília, perto do Planalto, o presidente era o Bolsonaro, e eu até brincava, eu vou lá no cercadinho, vou levar uma planta, uma flor de cânhamo, e falar assim, presidente, esse aqui você pode fumar, que essa aqui você não vai ter, não vai dar nada. Mas assim, só contando um pouquinho da minha trajetória, eu sempre fui um cara que gostei muito de política, tá? Então eu trabalhei em empresas que prestavam serviço para o poder público, na época da Vivo e de uma outra empresa de saneamento, eu trabalhei muito com essa relação com o poder público, sempre tive bons relacionamentos dentro com deputados, prefeitos, né? Na Vivo eu atendia muitas prefeituras, né? E quando eu saí da Vivo, saiu essa oportunidade, né, da The Green Hub, e era uma coisa que eu sempre falava para os meninos lá, olha, se a gente quiser ter oportunidades de negócio, onde a gente vai precisar mais investir na questão do lobby, vamos dizer assim, lobby do bem, né, advocacy da pauta. Então eu falava muito isso para o Marcel, Marcel, a gente precisa aqui trabalhar. Foi aí que surgiu a ideia, eu estudando, né, como mobilizar, surgiu a ideia de formar uma primeira frente parlamentar, e aí isso no meio da pandemia, inclusive agora o Bacelar lançou a frente parlamentar, mas essa assinatura, lá em 2020 eu já tinha conversado com o Bacelar, a gente conseguiu 48 assinaturas na época, eu lembro, e não conseguimos andar com essa frente. Aí eu vim para São Paulo, conversei com um deputado do Partido Novo, que eu achei que foi muito bom, porque eu sempre quis trazer essa pauta apartidária, né? Suprapartidária. Com certeza. E a esquerda sempre comprou muito a pauta, né? Sempre foi muito parceira nossa com relação ao avanço disso. E a direita sempre teve esse preconceito. Então aqui a gente conseguiu o Sérgio Vitor, que era um deputado do Partido Novo, um deputado mais à direita, onde ele conseguiu 12 partidos diferentes, e a gente formou a primeira frente parlamentar do Brasil aqui na LESP, né? Que hoje agora é coordenada pelo Caio França, né? E foram momentos diferentes. É interessante esses dois momentos, né? Porque com o Sérgio a gente veio muito nessa questão educacional, fazendo audiências e tal, tentando furar a bolha, e quando o Caio e o Suplicy assumiram, deu velocidade a uma coisa que a gente acha que é muito importante, que é o que eu falei no relatório, do apoio governamental. Sim. E aí eles disponibilizaram emendas parlamentares para o desenvolvimento de projetos e pesquisas de cannabis e cânhamo aqui em São Paulo. Que é o que a gente espera que aconteça também lá nessa frente nova aí de Brasília, do Congresso, né, com o deputado Bacelar, que com 200 assinaturas, se cada um desses 200 deputados colocarem ali um 10% do seu, como é que fala, gente? Das suas emendas, já dá um caldo bom aí.
Pensem nisso. Com certeza, com certeza. Então é isso, Bruno. Chegamos no momento dos quadros. Bora pros quadros? Bora. Então bora. Bruno, qual que é o assunto que você acha que ninguém tá discutindo, mas devia? Eu vou trazer a questão dos psicodélicos, que a gente vai lançar agora, ainda esse ano, um relatório sobre psilocibina e saúde mental. Eu acho que a gente está vivendo essa nova pandemia, né? Totalmente. De saúde mental, e eu acho que a gente tem bons recursos no lado de psicodélico, principalmente por esse lado da psilocibina, e agora foi autorizado até estudos clínicos aqui no Brasil. Então eu acho que esse é um tema que eu acho que é super importante a gente também avançar aqui dentro do Brasil, sem preconceito, sem trazer sem contaminar a pauta. Vamos trazer a questão com bastante ciência e dados. Adorei saber, porque esse é um tema que eu gosto muito, e inclusive estava ouvindo esses dias o episódio dessa semana da Rádio Escafandro. Quem não conhece, é um podcast maravilhoso. E aí tinha o Tomás Chiaverini, que é quem apresenta esse podcast, um jornalista também. Ele falava: a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental, né, de questões mentais, ou de remédios que supostamente tratam essas questões mentais, né? Porque também tem isso, assim, você olha assim pros seus amigos, pras pessoas ao redor de você, cara, tem muita gente, assim, eu diria que mais da metade dos nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, estão fazendo uso de alguma substância pra alguma questão mental. Então, assim, de repente você toma ali um psicodélico uma vez a cada 6 meses e já dá, né, uma desmamada nesse bando de coisa que desregula um monte de outra coisa. Mas enfim, eu não sou médica nem especialista. Não, e outra, viu, Anitta? A gente traz essa questão principalmente da psilocibina, né? Como, de repente, a gente poderia buscar até o uso compassivo igual foi feito com a 327 da cannabis, entendeu? Porque o risco é muito baixo. Muito. Quase total. Zero. Então, assim, e tem tido muito bons resultados fora do Brasil, Sim. nos Estados Unidos, na Austrália, em outros países, né? E principalmente nos Estados Unidos, com a questão do pós-traumático, né? E então, acho que muita a gente gente já tá pode usando, buscar né? um uso... Exato, ainda tem um limbo jurídico, tal, essa questão toda. Então, acho que se a gente trouxer uma segurança, o uso compassivo, eu falo muito disso. Quem sabe uma 327 like psilocibina? Nossa, adoro. Já tô saltitante aqui, quero ver isso acontecer. A segunda pergunta dos quadros é quando você não tá fazendo advocacy pela cannabis, pelo cânhamo, onde é que você tá? Onde é que você gosta de estar, de passar o seu tempo livre? Gosto de muito com a minha família, né? Tenho 3 filhos e minha esposa, então com eles, acho que eu tá indo muito a Brasília, essa questão, então quando eu volto eu tento ter inclusive hoje é aniversário da minha mais nova, então aí eu gosto de estar com eles, obrigado, com a família, gosto também de estar com os amigos, eu gosto muito de desacelerar assim no meio do mato, sabe? Uhum. Então eu tenho até um amigo meu que tem um sítio aqui próximo de São Paulo, aqui perto de Mogi das Cruzes. Às vezes a gente dá umas escapadas, vai pescar, então eu tento até dar uma acalmada essa pauta nossa, ela gera muita ansiedade, muitas coisas, então esse é um momento, são esses momentos que eu gosto de, quando eu tô fora do trabalho, busco esse tipo de coisa. Muito bom. E agora, o Cannabis Indica, a gente quer saber alguma sugestão sua de filme, livro, conteúdo, série, podcast ou pessoa relacionada ou não a cannabis. Alguma coisa assim que você fale, cara, eu quero deixar esse diamante aqui pra audiência do Cannabis Hoje Pode. Eu tenho uma coisa que eu tenho falado, assim, eu tenho até alguns amigos pais de amigos meus, assim, né, que eu converso sobre questão de cannabis e tal. E a gente vem discutindo, inclusive hoje no café da manhã, eu falei sobre a série que tem no Netflix, Como Mudar a Sua Mente, que fala sobre LSD, psilocibina. Eu acho que é esse o título dessa série. Do Michael Pollan, né? Do Michael Pollan. Eu acho que é super interessante, as pessoas que ainda são leigas, a gente fala muito de substâncias psicoativas, né? Então, eu acho que é interessante pra gente perder um pouco desse preconceito, porque assim, você fala de LSD, o pessoal, LSD, uma droga sintética. Eu falo, não é sintética, ela é de um fungo também. Então, assim, eu sugiro que assistam
essa série, que eu acho que é super interessante. Eu tô até no segundo episódio, olha que falha minha. Eu assisti a do LSD, tô entrando no da psilocibina, mas eu acho que vale muito a pena pra gente desmistificar um pouco esses assuntos, né? Totalmente. Adorei essa série também. E Bruno, então agora, os seus contatos. Onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente, que ficaram interessadas no seu trabalho, querem se conectar com você, podem te encontrar? Ó, pode me encontrar no meu Instagram, né? Bruno Agnello Pegoraro, ou Instituto Ficus, lá. Tá aberto tanto do Instituto quanto o meu perfil, LinkedIn também. Sou super ativo lá. O meu e-mail é o bruno@institutoficus.org, tá? Também. E é isso. Quem quiser conversar comigo, eu recebi. Depois que eu passei no Globo Rural, Jornal Nacional, as pessoas acabam me procurando e assim, pô, eu quero plantar agora cannabis no Brasil. Eu falo, calma, não é assim. Que não é bem assim, não, mas, total. Então. Mas eu costumo direcionar para as pessoas, falar, olha. É claro que eu não tenho tempo de dar aquela consultoria, ó, vem cá, que eu vou te pegar aqui, vou te mostrar o que você tem que fazer. Não, isso aí é papo, mas gente. Exato. Não, e às vezes eu até direciono, indico alguns amigos que possam ajudar nesse sentido, mas eu tô super aberto aqui. Olha, inclusive, esses dias, logo assim, há uns 2 anos atrás, uma amiga minha de Brasília, lá que tem um escritório em Brasília, falou, pô, meu sobrinho quer montar uma empresa de cannabis. Eu dei uma aula para eles aí, fiquei umas 2 horas conversando com os meninos, e aí eles me mandaram outro dia o óleozinho que eles estão importando lá, 660 e tal. Ele falou, você faz parte disso, então isso também é gratificante. Eu acho que do meu lado aqui, o que eu puder ajudar para que as pessoas possam entrar nesse tema e empreender aqui, eu tô super aberto. Muito bom. E essa aqui acabou de ser uma aula também que você deu pra gente sobre cânhamo e sobre como as coisas acontecem lá em Brasília, imagina. E nas instâncias superiores. Então, amigo, muito obrigada pela sua presença. As portas estão abertas. Valeu. Volte sempre. Muitíssimo obrigada. Imagina, valeu você, Anitta, e um beijo para todos aí. Valeu, gente. Então, até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.